A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que é Deus que se vestiu de carne, o único Deus. Que a paz do Criador dos céus e da terra esteja na minha vida e na tua vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos praticaram, como é que se começou a pregação do Evangelho na face da terra, como que os discípulos obedeceram o Ide de Jesus. E aqui o Evangelho está prosperando por meio do apóstolo Paulo, foi levantado por Deus para levar o Evangelho para os gentios, porque os 12 que foram escolhidos, que eram judeus, não estavam muito dispostos a fazer uma obra entre os gentios, e o Evangelho é para todas as nações. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Lá em Atenas, Paulo falou sobre o Deus desconhecido. Atenas, uma cidade idólatra. Centenas, talvez milhares de ídolos, de imagens de escultura, serviam a qualquer coisa inanimada como divindade. Fizeram até um altar ao Deus desconhecido. E Paulo falou assim: esse aí é o Deus que eu prego. E achando um certo judeu em Corinto, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Então aqui nós temos os fugitivos, Áquila e Priscila, fugitivos de Roma, fugitivos do Império Romano, o Império Romano perseguindo os judeus, simplesmente por serem judeus, e os judeus perseguindo a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que haviam crido e recebido o Senhor, independente se eram judeus ou gentios. Mas aqui Áquila e Priscila não estão perseguindo a igreja, eles se tornaram parte da igreja, daqueles que iam sofrer a questão de fugir daqueles que oprimem o povo de Deus. E como era do mesmo ofício que Paulo, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Muito rico, né? O apóstolo Paulo trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém. O que Paulo fazia? Tendas. E pregava o Evangelho. Ou pregava o Evangelho e fazia tendas. E hoje, os que pregam o Evangelho, na maioria ficam em casa dormindo. E os fiéis ficam lá na roça trabalhando para trazer dinheiro para ele. Mau exemplo, né? Mas Paulo é um bom exemplo, não é? E ele trabalhava por ele e trabalhava por aqueles que iam junto com ele. E hoje os que vão junto com os que não trabalham querem ficar dormindo. Qual é o hotel de luxo que eu vou ficar? Quantas estrelas tem? Quanto de grana vocês depositaram antes na minha conta para eu poder ir lá falar a palavra de Deus? Bem diferente, né? Do evangelho puro que Paulo pregava. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Sinagoga é o local de reunião que hoje as religiões chamam de igreja e que não é e nunca foi e nunca será. Mas eu não sou contra as pessoas terem um lugar, um local para se reunir. Não. Você só não pode mentir, falar que aquilo ali é igreja. Porque você não estuda a Bíblia, aí você chama aquele salão de reunião de igreja. Aí você está enganando os que sabem menos que você da palavra. Agora você olha, pessoal, nós estamos aqui embaixo desse barracão aqui, mas isso aqui é só um lugar para a gente ficar. Nós é que somos a igreja, nós não somos uma igreja separada. Nós somos parte da única igreja que Deus tem na face da terra. Ele que é o nosso Senhor e Pastor. Com certeza vai voltar ao evangelho que Paulo pregava, não é? Puro, simples, verdadeiro.
Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então o apóstolo Paulo conhecia profundamente a palavra de Deus. E o próprio Cristo havia aparecido para ele no caminho para Damasco e revelou para ele a sua palavra. Nós também precisamos ter essa experiência de nós lermos a palavra e pedir para Deus nos revelar, nos iluminar o que significa a palavra dele. Com certeza você não se tornará um seguidor de nenhum grupo religioso, nenhuma denominação, nenhum homem, nenhum papa, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum guru, nada. Porque Cristo é Deus. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Amém. Até que enfim Paulo resolveu ir para os gentios. Porque o Senhor levantou ele para isso. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Então, muitas pessoas nos grupos religiosos, nos templos religiosos, que chamam de igreja, que são justos e tementes a Deus. Muitos estão ali na ignorância, achando que é uma coisa e é outra, e são usados como laranjas pelos líderes daquele grupo, para agregar principalmente interesse para si próprio. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Maravilha, né? Aqui não tem batismo de nenhum nenezinho, nenhuma criança, nenhum inocente. Porque o Senhor falou que das crianças é o reino. Mas todos que têm entendimento, que crerem, que possam crer no Senhor, são salvos e precisam dar esse testemunho do batismo nas águas, que são do Senhor, e que vão reinar no lugar do diabo. É para isso que serve o batismo, você falar para o Satanás: eu sou de Deus e vou reinar no seu lugar. Mas o batismo não é para colocar as pessoas dentro de religiões, como o catolicismo faz com o recém-nascido, e fala: você é católico, mas quem falou que ele é? Você que está falando, ele é o inocente. E isso estraga a vida da pessoa. Quando ele se torna adulto, ele tem traumas, ele tem dificuldade de obedecer o batismo nas águas. E os outros? Batiza aqui na minha igreja que você vai ser salvo. Outra mentira. Manipulação do batismo nas águas. As denominações usam o batismo para fazer adeptos para si. Alguns grupos ainda mais fechados só consideram você como irmão se você batizar no tanque dele. Mas aqui, em Corinto, os da sinagoga, que conheciam a palavra, creram e eram batizados, simplesmente. Para onde? Para dentro do Pai, do Filho e do Espírito, para dentro do nome do Senhor Jesus. Os que são batizados assim são de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito, do Senhor Jesus, não é daquela religião. Quando eu tinha 12 anos, eu criei e fui batizado nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu saí das águas, disseram para mim assim: agora você é membro da Igreja Batista. Essa igreja não existe na Bíblia. Mas como milhares e milhares e milhares. Tá bom, então eu sou da Igreja Batista. Por quê? Porque eu era um inocente, um ignorante com respeito ao conhecimento da palavra. Mas quando eu entendi que a igreja sou eu junto com todos os filhos de Deus e que não existe a Igreja Batista, que existe só a igreja, o corpo de Cristo, que não é nenhuma religião, nenhuma denominação, e que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, eu simplesmente deixei o sistema, porque Deus não tem esse sistema, e não tem nenhum sistema. Então, as religiões batizam certo, e depois põem a pitada do fermento. Agora você é da nossa igreja, não, você é da nossa religião, do nosso grupo, nós não explicamos totalmente a palavra de Deus para você, só uma parte, para você ficar meio bobinho. E aí você se torna um seguidor nosso. E disse o Senhor em visão a Paulo: não tenha medo, mas fala e não te cales.
E aí? Nós vamos ter medo da religião? Ou quando você fala a verdade da palavra, você acha que a religião vai ficar aplaudindo você, exaltando você? Você tem que escolher quem que você quer servir. A Deus, igual os apóstolos, convém nos obedecer a Deus ou a vocês, da religião judaica? Deus falou para ele. Não fica com medo não, Paulo. Não te cales, fale a verdade. O evangelho é o poder de Deus. Não é o engano do evangelho que é o poder de Deus. A corrupção do evangelho que é o poder de Deus. Não, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é uma pessoa viva, é o Senhor. Paulo, não te cales. Continua falando, não tenha medo não. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Não é ensinando a fazer campanha para fazer arrecadação de verba para os líderes religiosos, não. É ensinando a palavra de Deus. Para falar a verdade, o que nós precisamos mais fazer é ler a palavra de Deus, para quem não quer ler, ou para quem não sabe ler. Deus mesmo explica a palavra dele, não precisa muita explicação do homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Deus, é a sua palavra. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus e concordemente contra Paulo o levaram ao tribunal. De novo, o diabo usando o sistema religioso e a política para prender Paulo. É sempre assim. Dizendo, este persuade homens a servir a Deus e contra a lei. Não é contra a lei, é porque eles tinham feito da lei a religião judaica. Só era de Deus quem fazia parte dos judeus, senão não era, da sinagoga dos judeus. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Galho foi inteligente, né? Pilatos também lavou as mãos, vocês que estão fazendo esse negócio aí. E expulsou-os do tribunal. Por que estavam levando Paulo? Porque ele falava a palavra. Isso é crime? Falar a verdade do evangelho? Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém Galho, nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. O Senhor falou assim que é para a gente não fazer voto. Porque se fizer, você precisa cumprir. E nós não precisamos mais viver tentando cumprir a lei, porque ninguém vai conseguir cumprir a lei. E se você quebrar um pedacinho da lei, você quebrou toda a lei. Ah, então nós vamos ser bárbaros, vamos bagunçar o coreto? Não. Aquele um que conhece a palavra de Deus, ele não vive pecando. E se ele vive em comunhão com Deus, ele não tem esse apetite pelo pecado. Mas quem não vive lendo a palavra e orando, ele tem essa necessidade de satisfazer os desejos da carne, pecando. Todos nós temos essas fraquezas. E Paulo ainda estava fermentado um pouco ainda pelo sistema religioso judaico. Ele tinha feito voto e rapou a cabeça. E chegou a Éfeso e deixou ali. Mas eles, entrando na sinagoga, disputavam com os judeus. E rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não convém nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Discípulos de quem? De Paulo? Não, de Cristo. Então, esse modelo de nós servirmos a Cristo e ajudarmos os irmãos a servirem a Cristo é o que Paulo praticava.
Ou tinha a igreja de Paulo? Com certeza, se Paulo falasse que ele tinha a igreja do Paulo, acho que tinha muitas pessoas que queriam ir, né? Por causa da sua intrepidez. Paulo não permitia. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. As Escrituras é o poder de Deus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Este era instruído no caminho do Senhor, ele conhecia o Evangelho. Apolo. Fervoroso de espírito, ele exercitava o seu espírito, igual a academia. Como é que a pessoa fica forte? Exercitar, pegar peso, não é assim? Como é que você fica forte no espírito? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Orai sem cessar. Alguém que em toda situação fala com Deus, Senhor, ó essa situação, ó aquela situação. Quem vive chamando o Senhor vive cheio do Espírito. E Ele é o poder de Deus. Porque Ele é Deus. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Qual batismo? De João Batista. E João Batista já tinha perdido a cabeça. E o Apolo estava naquela visão ainda. Ele não tinha entendido o que João Batista falou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de atar as sandálias aos seus pés. Pena que João Batista falou a verdade e não conseguiu seguir o Senhor. Ele fez um discipulado para si. E esse irmão aqui, ele conhecia só essa parte do Evangelho. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram Priscila e Áquila. E levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Aperfeiçoou Apolo, tudo que você está falando é verdade. Mas você precisa conhecer um pouquinho mais sobre o que é o batismo. O batismo agora não é o do João Batista, agora o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Evangelho, Ele é aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ele é o cabeça da igreja, todos nós fazemos parte do seu corpo, do seu reino. Ele é Deus, Apolo, que se vestiu de carne. Ele está aqui agora ressuscitado, Ele é o Espírito que dá vida. Aperfeiçoou Apolo. Quem? Áquila e Priscila. E com quem que Áquila e Priscila ficou esclarecido do Evangelho? Com o apóstolo Paulo. Querendo ele passar a Acaia ou animar os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, qual é a maior dificuldade dos judeus? Crerem que Jesus é o Cristo. E eles tinham o Pentateuco, tinham a Torá, que é o Pentateuco, tinham os profetas. E tudo se cumpriu nos dias deles. Mas poucos deles creram e se tornaram discípulos de Jesus. Eles queriam um libertador político. E Jesus veio primeiro como libertador espiritual. Eles queriam ser libertos de Roma. Por que eles estavam escravos de Roma? Porque eles haviam desobedecido o Senhor. Trocado o Senhor, que é o Rei, que é o Deus vivo deles e nosso, por imagens de escultura, por ídolos. Por isso eles perderam a sua pátria, se tornaram escravos dos assírios, da Babilônia, e agora tinham voltado para Jerusalém, segundo a palavra de Deus, que era 70 anos o castigo na Babilônia, e eles nunca mais conseguiram ser uma nação politicamente independente, forte e que sobrepujava sobre as outras nações, como na época de Davi e de Salomão. Por quê? Porque trocaram Deus por coisas inanimadas, por ídolos, por imagens de escultura, igual os povos fazem hoje. E agora? Eles estavam esperando esse libertador que ia libertar eles de Roma. Mas Deus não libertou eles de Roma, permitiu que Roma destruísse eles de novo, porque eles não creram nele como Senhor, como Messias. No ano 70 eles foram destruídos. Em 1948, eles foram ressuscitados por Deus. Pode uma nação surgir num só dia? Em 1948 surgiu. Palavra, profecia de Deus para com o povo.
aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. E até hoje, os judeus não são uma superpotência independente, eles dependem de outras nações poderosas para sua segurança. Por que o Senhor os restabeleceu novamente? Porque nós somos a última geração. Nós somos a geração do fim, a geração da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. Está perto para acontecer. O que os judeus estão esperando? O Messias político, que vai libertá-los da opressão dos palestinos, dos árabes, né? E ele virá para fazer isso. Quando? Na Guerra do Armagedon. Quando novamente, não o Império Romano, mas todas as nações da terra estarão contra Jerusalém, contra Israel, para exterminá-los da face da terra. Essa é a obra do Satanás, que já tentou fazer isso por muitos ao longo das eras, e por último por meio de Hitler. Mas Deus fez aliança com os judeus, e lá tem aqueles que guardam os mandamentos de Deus, mesmo não crendo no Senhor Jesus como o Messias que já veio. Certo que no meio deles há incrédulos, espíritas, invocadores de demônios, ateus, sim, são os falsos judeus. Só são judeus de sangue, mas não são de espírito. E nós estamos vivendo esse finalzinho de tempo. E esse evangelho que Paulo, que Apolo, que Priscila, que Áquila pregaram, está hoje também sendo pregado. E a mesma confusão religiosa que havia na época de Paulo por causa do sistema religioso judaico, que não cria que Jesus era o Cristo, e por causa da circuncisão e de muitos outros ensinamentos da lei, e eles sofreram por viverem o evangelho puro, é a mesma situação hoje. A maioria da igreja, do povo de Deus que creu e recebeu o Senhor, estão divididos em seitas, em denominações, em religiões. E cada uma tem seus líderes, tem seus interesses, principalmente de grana, financeiro. Manipular você para vender livro, manipular você para vender jornal, manipular você para fazer campanha, manipular você para te dar cargo para você ser alguma coisa naquele sistema, manipular a tua mente para você achar que aquilo ali é obra de Deus para a terra. Laranjão. Mas nós somos livres. Você pode ser isso enquanto você for ignorante, ou depois que você não está mais na sua ignorância, você achar que deve fazer aquilo, você é livre. Mas haverá um grupo, um remanescente, daqueles que vão sair fora dos apriscos e vão ser o rebanho no meio dos currais, onde o Senhor é o pastor. E ele vai completar a sua obra de pregação do evangelho em toda a terra, como está fazendo agora. Mas nós somos livres para a gente escolher aquilo que a gente quer e que a gente pensa. Examine a Escritura e faça a sua escolha. Vamos falar com o Senhor? Senhor, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque um pouco da Tua palavra está registrado aqui nas Escrituras, na Bíblia. Te adoramos porque ela está disponível para nós hoje. Nós podemos ter acesso à Tua palavra livremente e tomar nossas decisões. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos. Revela para nós o Teu mistério, o mistério da igreja, do corpo de Cristo, do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis nessa geração má, perversa e adúltera. Só o Senhor pode nos livrar dessa situação. Damos glórias ao Senhor, porque só o Senhor é digno da nossa adoração. Nos liberta, Senhor, do sistema humano que o diabo impôs para as pessoas seguirem. Ajuda-nos, Senhor, a Te vermos. Fala conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém. Que Ele te abençoe poderosamente. Você quer ser forte? Não siga o homem, não siga a religião, não siga nenhum sistema, nada. Você vai ser forte. Siga Deus, o Espírito dentro de você.
Com certeza você é fraco e falho, como eu sou o pior deles. Mas se nós andarmos nesse caminho, cada dia Deus vai nos limpar e nos santificar e nos purificar, até o dia da nossa plena redenção, a nossa glorificação. Seremos transformados como Ele é. Que o Senhor nos dê uma semana gloriosa na presença dEle. Amém? Jesus é Deus. Glória a Deus.